Olá, bom dia. Muito obrigada pela sua audiência, o mais saudável que está começando. Obrigada por ficar ligado aqui na tela da Band comigo e com a Mari, a famosa guria natureba nas redes sociais. Eu vou dar uma dica super legal de como fazer uma saladinha perfeita. Vamos falar também sobre um assunto que tem preocupado muitos especialistas porque voltou a ser uma epidemia aqui no Brasil. Mas antes, vamos falar sobre o mundo digital na infância. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade a criança não use telas eletrônicas. Pauta que gerou um grande debate no último congresso realizado aqui no começo do mês em Porto Alegre e que reuniu mais de 6.000 pediatras. Muitas vezes esse movimento que as crianças fazem com os dedinhos na tela não tem nenhuma representação sobre a inteligência. Os pais acham que isso é inteligência. Na verdade, é o contrário. Você está comprometendo a inteligência. Porque o desenvolvimento da criança se dá por ela enxergar o mundo em volta. Então, ela vai ver as cores, os sons, ela vai pegar, vamos supor, ela pega um chocalho, ela cheira, ela morde, ela joga fora. Então, ela vai interagindo na velocidade que ela quer e do jeito que ela quer. Então, isso estimula o desenvolvimento cerebral. Deixar que a criança conheça o universo que ela está vivendo, está levando tudo para o mundo digital, ela vai ter um comprometimento do desenvolvimento físico e o desenvolvimento psíquico, de interar com as coisas, de passar as angústias. Porque quando você coloca o mundo no celular, você está começando a ensinar um grau de ansiedade para a criança, porque ela resolve tudo que ela vai ver, o filmezinho, o desenho, com um simples toque de dedo. Então o tempo de espera dele é esse. E a criança tem que ter uma espera maior. Ela tem que entender, como uma forma de desenvolvimento, que as coisas não acontecem dessa forma. Você tem que ter um tempo de não fazer nada. Você não tem que estar sendo distraído o tempo todo. Então a gente tem que ensinar, vamos dizer, na devida proporção. O ócio é uma coisa importante também para ser ensinado. Aqui comigo no estúdio a pediatra e ebiatra Suzana Stefenon e a psicóloga Gabriela Pedrotti. Vamos falar sobre esse mundo digital na vida das crianças. Bom dia. Bom dia. Tudo prazer, tudo bom tê-las aqui. Eu quero partir justamente do congresso, que foi um grande debate, e partiu ali também um projeto de lei que está tramitando para que seja agora identificado nas telas o risco, né, e os cuidados. Te conto como surgiu. Temos o orgulho que surgiu aqui no Sul, né, por iniciativa da presidenta, doutora Cristina Targa, que encontrou eco num deputado para levar adiante essa preocupação de todas nós que trabalhamos há tantos anos com os riscos do impacto na saúde e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e como fazer essa proteção deles. Então, se pensou em algo que pudesse alcançar a todos e proteger a todos. Então, se pensou em orientar para fazer uma lei que tenha os fabricantes a obrigação de advertir que não é recomendável que uma criança de 0 a 2 anos utilize telas. Então, para que o celular tenha isso, o tablet tenha isso, já de 0 a 2 anos não recomendado, de 2 a 5 anos, 1 hora ou 2 com supervisão. E até os 10 anos também? Até os 10 anos com supervisão, 1 a 2 horas. Até 5, 1 e depois, então, que isso venha num etiquetado, né? Essa é a ideia. Nós agora vimos no vídeo, doutor Marco, falando justamente desses riscos, né? E os pais, que lindo, tá ali, mas que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Não é bem assim. Todos os estudos que se utiliza como base, inclusive, né, para as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, no sentido de não
oferecer as telas para as crianças pequenas, são muito no intuito dos resultados que têm sido apresentados em termos de prejuízos para o desenvolvimento cognitivo, para a linguagem, para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento socioemocional, né? Então, o uso excessivo, principalmente, né, quando ultrapassa essa recomendação da Sociedade de Pediatria, baseada nesses estudos, tem trazido indícios de prejuízo, sim, para o desenvolvimento. Está demonstrado, você faz a ressonância magnética nas criancinhas de menos de 2 anos que utilizam, e a gente comprovou que esses estímulos, uma das coisas mais importantes, a minha forma de ver, é que esses estímulos estão sempre estimulando certos focos cerebrais, mas não estimulam, como dizia o Dr. Marcos, na convivência, na leitura ou no uso de brinquedos, a conexão e o desenvolvimento integrado de todas essas áreas do cérebro. Resultado, vem o que a colega falou, tem problemas de linguagem ou cognitivo porque não conseguem elaborar tanta informação e estímulo, porque há partes do cérebro que ficaram de fora nesse estímulo. Menos de 2 anos de idade, então, em nenhum momento, mesmo que possa ter os outros estímulos, mas também... É um mito que os pais pensam, ele vai ficar de fora da tecnologia, ele vai ficar menos desenvolvido porque ele não vai saber manipular. Hoje, como eu te falei, a neurociência já nos demonstrou que é um mito. A gente tem observado nos estudos que estão sendo realizados que o uso de tecnologias acaba implicando na redução da interação familiar, na redução da interação dos pais com o bebê, né? E também implicando no próprio uso dos pais, em que eles estejam voltados para as telas e não tão atentos às demandas dos filhos pequenos, né? Então, realmente faz um impacto importante até no funcionamento familiar. Né? É tão interessante aqui o Dedica, né? É um programa criado lá no Paraná, no Hospital de Clínicas, a Associação do Hospital de Clínicas, e eu acho muito legal porque eles fizeram esse trabalho. Ele só quer a sua curtida, conecte ao que importa, que é chamar a atenção. O que tem acontecido é justamente isso, os pais estão tão ligados também nas telas, 83% das crianças se sentem trocadas por um celular e você preocupada com o tempo que passa fora de casa. Isso. Aí tem, mãe, qual é a senha para conversar com você? Essa achei uma grande sacada. Esse projeto da doutora Lucy, que já tem muitos anos trabalhando com violência, vínculos e mais do Paraná, ela já vendo a necessidade de que os vínculos estão sendo afetados, né? E o estímulo à violência por muitas mídias violentas, então ela realmente desenvolveu uma parte importante desse programa canalizado para orientar ao uso saudável das tecnologias. E é fundamental pensar na importância dessas medidas, né? De divulgar para essas famílias a importância da interação familiar, do impacto das telas, porque acaba que muitas famílias sequer sabem, né, das importâncias, né, desse tipo de interação. Quais são as consequências que podem gerar depois na adolescência e na vida adulta de quem já desde o início está muito conectado às crianças, né, nas telas? Existem estudos que têm apontado, né, influências importantes no sono das crianças que, né, como a gente cria o hábito de sono desde o início da vida, pode implicar em transtornos do sono ao longo da vida, né, também relacionados à questão de usar telas próximo ao horário de dormir, dificultar a produção de melatonina, que induz o sono, né? Então, isso pode também trazer maiores sintomas de ansiedade em função da privação de sono também. Depressão. Né? Depressão. Pelo então, sono. Exatamente. Então, também tem as questões voltadas para o desenvolvimento cognitivo, né? Que quando tem esse uso muito frequente na primeira infância, isso tende a causar um atraso no desenvolvimento cognitivo, né, atraso na linguagem. Então, a longo prazo, né, tem se observado que as consequências tendem a não ser muito animadoras. Né? Por isso, da importância de insistir nessas medidas. Por exemplo, aqui, alguns pais que têm uma criança com menos de 2 anos e que
já tenha usado. Como é que pode reverter esse processo, então? Eu acho, eu acho que há tempo. Há tempo, ninguém se desespera. Claro que não. Primeiro, a Associação Americana de Pediatria e muitas do mundo estão justamente orientando os pais que façam um plano de uso de mídias, todos os membros, para que consigam se vincular melhor. E as regras, que ela tocou muito bem, o sono, por exemplo. Hoje a ciência nos mostra que a criança ou adolescente deve dormir adequadamente. E qual é o adequado? Adequado entre 8 e 12 horas, dependendo da idade e dependendo também da criança, porque o metabolismo às vezes exige. Então, ela deve ter uma atividade física de pelo menos 1 hora por dia. Não estou falando esportiva, estou falando física, né? De movimentação, mínimo de 1 hora diária. Como brincar, Como com brincar, outros jogos. ler, estar com os amigos, estar com pai, mãe, né? Então, a gente também orienta, sabe da dificuldade, mas a gente orienta, olha, selecionar o que tem nas telas, né? Limitar o que tem nas telas. Para as crianças acima de 2 anos. Monitorar o que tem nas telas, para crianças, ou seja, até 10 anos e depois também, e compartilhar. Quizás esse possa ser um caminho do meio, porque não vamos deixar de usar, porque elas são espetaculares e têm muitos benefícios. Sim. Né? Mas podemos evitar os efeitos na saúde física, como o sono, a obesidade, que depois vai trazer transtornos cardiovasculares. São diversas formas de estar imerso no mundo da tecnologia, né? Seja através, né, da própria gravação dos próprios vídeos, dos próprios canais no YouTube, seja assistindo a esse tipo de conteúdo, né? E é por isso, tendo tanto conteúdo disponível, é importante que a família também consiga justamente filtrar um pouco, né? O que pode, o que não pode, o que é adequado para a faixa etária também daquela criança, né? Sempre pensando que tudo pode ter alguma repercussão no entendimento que a criança vai ter daquele conteúdo. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos que vocês nos trouxeram aqui no programa. Prazer. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E agora a gente fala sobre atividade física. Estão abertas até o dia 10 de novembro as inscrições para a final estadual do Circuito Sesc de Corridas 2019. O evento será realizado no dia 1º de dezembro em Torres. Podem participar da prova os atletas que tenham ficado do 1º ao 3º lugar na classificação geral e de cada faixa etária do circuito nas etapas locais. A confirmação da participação na etapa final deve ser feita pelo site que você está vendo aqui na tela, onde também está disponível o regulamento da competição. E atenção para quem mora em Santa Cruz do Sul. Amanhã, às 9 horas, vai acontecer a última prova classificatória para a final em Torres. A largada é em frente ao Sesc. Fica aí, então, o convite para quem quiser prestigiar este grande evento. E por falar em correr, fazer exercícios físicos, agora tem um alerta da cardiologista do Hospital Divina Providência, Diana Roso. É o nosso quadro Espaço Saúde. É muito importante a orientação de que quando o paciente inicia uma atividade física regular, ele deve procurar um aconselhamento, um atendimento médico para ver se aquele tipo de exercício se encaixa no perfil dele, para ver se o paciente já não tem alguma doença cardiovascular incipiente que possa se desenvolver durante uma atividade física moderada. Então, antes de iniciar uma atividade física, deve fazer um acompanhamento médico para fazer uma avaliação do risco cardiovascular e da tua capacidade física para iniciar uma atividade física regular. Obrigada. E agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem receita fácil de preparar e saudável, é claro, feita pela Mari, a guria natureba. E ainda vamos saber como se proteger de um problema que voltou a ser epidemia no Brasil. E se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o nosso e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos.
Estamos de volta e aqui comigo no estúdio o presidente da Sociedade Brasileira de DST no Rio Grande do Sul, o médico Mauro Cunha Ramos. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo. Puxa, o prazer é meu, sempre. Vamos falar de um assunto que é muito sério, né? Que é a epidemia hoje no Brasil, que é a sífilis. Certamente. Quais são os números? A gente vê hoje, todos os dias, 3 ou 4 casos de sífilis no ambulatório de dermatologia sanitária, onde eu trabalho, né? Algo perto de, sei lá, 20% dos pacientes que chegam para nós têm ou tiveram sífilis, né? Muito, muito importante. Nas gestantes isso chega até 3% de todas as gestantes, né? E a incidência que a gente tinha, em 10 anos, ela subiu 8 vezes, né? Então a gente tinha uma incidência e hoje tem uma incidência em caráter epidêmico mesmo, como tu mesmo falaste. Isso, e o motivo que chegou a isso? Não se sabe exatamente por que houve essa subida tão intensa. Uma das coisas, claro, vamos dizer assim, é a redução da guarda com relação à AIDS, né, à SIDA. Porque no início da epidemia os casos eram muito evidentes, muito sofridos e, obviamente, as pessoas tiveram um controle maior do seu comportamento, né? No entanto, com o surgimento dos tratamentos, com uma qualidade de vida melhor, o que é uma coisa muito boa, é óbvio, né? Ninguém está aqui para criticar isso. No entanto, nessa situação, as pessoas relaxaram a guarda, né? Assim, ficaram mais, vamos dizer assim, mais à vontade para retomar uma atividade mais variada, mais intensa, e com isso a gente tem. Mas é uma pergunta importante para o mundo inteiro. Ninguém sabe exatamente por que subiu tanto. Tem Porque vários não é só fatores. no Brasil, fora do país. Certamente. Nos países desenvolvidos ocorre o mesmo fenômeno. É claro que em condições desenvolvidas eu não gosto, mas em países ricos, né? A gente tem o mesmo fenômeno, claro que em proporções muito menores, né? Mas existe uma subida com níveis mais altos desde 1940, quando foi estabelecido o tratamento com penicilina. E a transmissão, falaste, as pessoas recuaram, deixaram de usar preservativos, talvez, e essa é uma forma de cuidado, ou o preservativo não é 100% seguro? Certamente o preservativo é desejável, né? Porque, além de tudo, ele, vamos dizer assim, reduz a chance, ou quase elimina a chance de outras doenças, né? Assim como a AIDS, como a clamídia, a gonorreia, etc. Então, ele tem um papel muito importante na prevenção. Mas, lamentavelmente, para a sífilis isso não é tão verdadeiro, né? A gente tem uma redução significativa, mas a gente pode ter lesões na cavidade oral e a sífilis tem uma característica: as lesões são pouco visíveis e tem poucos sintomas, ou seja, a pessoa tem a lesão e não se dá conta muitas vezes. E pode ser em qualquer parte do corpo? Pode ser em qualquer parte, em geral nos genitais, ou na cavidade oral, ou na parte, vamos dizer assim, do ânus, ou alguma coisa desse tipo. E aí, vamos dizer assim, aonde a pessoa tem o contato sexual, em qualquer uma dessas áreas, pode haver. Tendo contato. Então, e é até importante isso, né? São vários estágios, às vezes as pessoas pensam que estão tratadas e curadas e não estão. Gostaria que você explicasse, deixasse bem interessante isso, assim, claro. Isso é uma coisa que foi descrita no século XIX, final do século XIX, as fases da sífilis, né? A primeira é uma lesão, em geral, no local da transmissão. Ou seja, em geral é nos genitais, mas pode ser no lábio, pode ser no mamilo, pode ser na mão, né? E essa lesão desaparece sem tratamento, certo? Aí a pessoa fica alguns meses, 2 ou 3 meses, e aí então pode acontecer de surgirem lesões no corpo, né? Assim, em todas as áreas do corpo, uma que a gente chama erupção, né? Uma coisa mais generalizada, né? Lesões nas mãos, nas palmas e nas plantas são muito frequentes, inclusive os franceses chamavam a assinatura da sífilis, né? Claro que nem toda lesão de mão é sífilis, mas assim, ela ocorre... Mas são feridinhas? São, vamos dizer assim, são manchas acompanhadas de uma descamação. Né, manchas acastanhadas, assim, amarronadas, acompanhadas de descamação, ou seja, a gente vê uma escaminha em volta. Quando não tem a lesão aparente, nesse período, por exemplo, que teve uma primeira lesão, desapareceu naturalmente, depois volta. Nesse período, a pessoa pode transmitir? Não, nesse sentido é interessante. Se a gente não tem uma lesão aberta, uma lesão úmida, não existe a transmissão.
né? O único problema que se impõe é que a gente às vezes não se dá conta, porque é uma lesão tão leve que ela pode ser pequena ou pode ser rasa, né? Assim, bastante superficial e a pessoa não se dá conta. E outro problema aqui alcança é nos recém-nascidos? Com certeza. A sífilis congênita continua sendo uma tragédia, né? E todos os hospitais que têm maternidade hoje sempre têm crianças internadas por sífilis congênita. Pode haver aborto, nasce-morto, né, nate-morto que a gente chama, ou doença grave depois. Então, assim, é super importante que as mulheres façam o teste. Existe até um teste rápido de ponta de dedo que deve ser feito sempre no pré-natal, certo? E tratar, porque se trata a mãe, se acaba com sífilis congênita. O problema é que a dificuldade de acesso do nosso sistema muitas vezes impede essas pessoas de serem tratadas, né, ou de serem diagnosticadas. E aí aumenta, então, esses recém-nascidos com sífilis. Tragicamente. Não tratando, quais são as consequências? Vamos dizer assim, a sífilis a longo prazo ela tem consequências cardiovasculares importantes, né? Dilatação da aorta, por exemplo, ruptura da aorta e casos neuropsiquiátricos, né? Assim, isso a longo prazo, por volta de 10 anos. Mas tem-se visto alguma coisa que também não sabe por quê, que precocemente a gente tem tido casos de, assim, alteração da audição, alteração da visão, um quadro oftalmológico, um quadro neurológico precoce. Então, assim, é muito importante, como tu mesmo chamasse a atenção, o diagnóstico e o tratamento. E além do tratamento, é o acompanhamento, né? A gente tem diferentes tipos de exame, que não vale a pena a gente discutir aqui, mas existe um exame que é correto para a gente fazer avaliações a cada 3 meses no primeiro ano e a cada 6 meses no segundo. Antigamente a gente falava em alta, mas uma coisa interessante é que o fator de risco mais importante para a gente ter uma DST é já ter tido. Então, vamos dizer assim, para essas pessoas a gente sugere que elas repitam o teste. Só que tem que chamar a atenção que o teste não é vacina. Ou seja, tem pessoas que dizem assim, não, eu me cuido, eu faço o teste a cada 3 meses. Só que isso não é se cuidar. Se cuidar é ter uma atividade acompanhada do preservativo e talvez até mesmo, isso não é uma coisa moral, né? Nós não viemos aqui para pregar moral, as pessoas têm o direito de exercer a sua sexualidade da forma que lhes aprova, que é interessante para eles mesmos. No entanto, eu acho que é importante que as pessoas se deem conta que as relações devem ser importantes. Eu sempre digo isso quando eu converso com adolescentes, assim, eventualmente no final de festa, a pessoa encontra alguém e no outro dia acaba perguntando assim para si mesmo, pô, por que eu fiz isso ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, que a gente se valorize o corpo e escolha relações que efetivamente tragam satisfação, né? Isso é se cuidar, né? Isso é se cuidar. E no momento que aparece algum sinal, algo, procurar logo um atendimento nos postos de saúde. Com certeza, com certeza. Para que seja tratado o quanto antes. Com certeza, isso é muito importante, assim, porque quanto mais cedo se trata, menos complicação e menos transmissão para outras pessoas, né? E claro, sempre que a gente faz um diagnóstico, é importante que essa pessoa, apesar da dificuldade que isso possa representar, ela possa comunicar ao seu parceiro, à sua parceira ou aos seus parceiros. Isso é muito importante. Para que eles possam buscar tratamento e ter uma vida saudável, né? Cuidada tratamento sempre. Também. Manter esse tratamento, esse cuidado ao longo Sem da dúvida. vida. Muito obrigada pela sua entrevista. Prazer tê-lo aqui no programa. Eu agradeço. E agora, então, vamos para a cozinha com a Guria Natureba. É contigo, Mari. Bom dia, Laurinha. Bom dia, pessoal. A receita de hoje, na verdade, é uma dica, vai servir para o almoço de vocês. E eu acho que muita gente não sabe dessas dicas que eu vou passar. Olha só, tinha um repolho na geladeira, vou mostrar para vocês como eu faço salada de repolho de forma que ela fique mais macia, mais fácil de mastigar e com um roxo bem vivo. Eu gosto de usar esse aparelho chamado mandolim, é um fatiador. E daí eu deixo mais ou menos 1/2 centímetro de espessura aqui, para poder ralar. Assim ele fica todo do mesmo tamanho, é muito mais prático, muito mais rápido e fácil. O repolho é muito fibroso.
a gente tem dificuldade até de mastigar, né? O melhor de tudo é comer ele cozido, mas eu adoro uma saladinha crua. Então, a tática de hoje que eu vou dividir com vocês é a seguinte: a gente vai massagear o repolho. Por quê? Assim a gente quebra um pouco das fibras, a gente incorpora o azeite de oliva na salada, incorpora o molho que quiser e fica muito mais fácil de digerir, muito mais fácil de mastigar. Tenho certeza que vocês nunca mais vão comer repolho sem massagear. Então, para isso é só regar com um pouquinho de azeite de oliva e um pouquinho de vinagre de maçã. Por quê? Porque os alimentos de coloração roxa, como beterraba, repolho roxo, eles gostam de acidez. A acidez que deixa a cor mais viva. Tô colocando um pouquinho de azeite de oliva e não precisa ser demais. Umas gotinhas de vinagre de maçã. E agora, com as mãos limpas, é só colocar a mão na massa. Se preferir usar uma luvinha, pode usar também. E agora o processo é esse. Vocês vão ouvir as fibras quebrando. Só depois disso a gente coloca o molho na salada. E o molho é o que vocês quiserem. E se quiserem receitinhas de molho de salada, tem lá no meu Instagram, é @gurianatureba. Me segue lá. E o mesmo pode ser feito com folhas bem grossas e firmes como a da couve. Ah, vale também para o repolho branco, tá? Olha só como as fibras já foram quebradas. Só no tocar já dá para sentir que tá mais macio. Para que o dia a dia de vocês fique mais prático, é só deixar o repolho roxo fatiado na geladeira em um pote fechado com um guardanapinho em cima. Esse guardanapo vai absorver a umidade e não vai deixar ele estragar, ele vai durar facilmente uma semana na geladeira. Daí é só pegar, massagear e fazer a saladinha do dia. Lembrando que a gente nunca deve guardar a salada temperada na geladeira. Eu adoro colocar crocância na salada para finalizar, como amêndoas, castanhas, gergelim. Assim ela fica muito mais nutritiva e gostosa. Servidos? Sim, servida, muito bem servida. E eu amo uma boa salada. Obrigada pelas dicas, Mari. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É fácil, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. O programa também é reprisado domingo, 7 horas da manhã. Agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, 9h30 aqui na tela da Band. Eu te espero. Um ótimo final de semana para você. Beijo, tchau.